Olá, pessoal. Eu sou a doutora Marina Tomé, sou médica de família e comunidade. Hoje vamos falar sobre câncer de mama. Estou deixando à disposição meu e-mail, para caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, possa entrar em contato comigo. Vamos falar um pouquinho em relação à introdução e epidemiologia da doença, né? O câncer de mama, ele representa a principal causa de morte por câncer nas mulheres brasileiras, apresentando aumento da incidência e mortalidade desde os anos de 1980. No Brasil, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país, excluindo os tumores de pele não melanoma. Para 2019, foram estimados 59.700 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres. A única região do país em que o câncer de mama não é mais comum entre as mulheres é a norte, pois lá o colo do útero ocupa a primeira posição. Existe uma nova estimativa, né, de casos que o INCA estabeleceu este ano, de 66 mil aproximadamente novos casos irão ocorrer no ano de 2020, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. A incidência da doença, pessoal, aumenta em mulheres a partir dos 40 anos. Então, abaixo dessa faixa etária, a ocorrência da doença é menor, bem como sua mortalidade. Estudos revelam tendo ocorrido menos de 10 óbitos a cada 100 mil mulheres. Já a partir dos 60 anos, o risco é 10 vezes maior. O aumento da incidência de câncer de mama no Brasil nas últimas décadas ele pode ser explicado por alterações sociodemográficas, que incluem a mudança das mulheres da zona rural para as cidades, a inclusão no mercado de trabalho, com consequente postergação da primeira gestação a termo, redução do número de filhos e do período de amamentação, além da maior prevalência da obesidade. A facilidade de acesso aos serviços de saúde também podem ser responsabilizada pelo aumento dos diagnósticos, principalmente pela detecção de lesões não palpáveis. Então, nesse slide, a gente pode verificar, na tabela abaixo, a gente pode avaliar a mortalidade proporcional por câncer em mulheres no período de 2013 a 2017, principalmente. Os óbitos por câncer de mama ocupam o primeiro lugar no país, representando 15,9% do total de óbitos. Esse padrão é semelhante para as regiões brasileiras, com exceção da região norte, conforme já dissemos, onde os óbitos por câncer de mama ocupam o segundo lugar, com 12,9%. Os maiores percentuais na mortalidade proporcional do câncer de mama foram os do Sudeste, 16,7%, Centro-Oeste, 16,5%, seguidos pelo Sul e Nordeste. A redução de risco e o diagnóstico precoce da doença seguem sendo os principais fatores para reduzir a mortalidade do câncer. Segundo o INCA, é possível reduzir em 28% o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama a partir da adoção de alguns hábitos. Já o diagnóstico precoce, ele possibilita que as chances de cura sejam muito maiores para a paciente, chegando a 95%. Infelizmente, pessoal, quanto mais avançado for o estágio do câncer de mama no momento em que a doença é detectada, ou seja, quanto mais tarde a doença for diagnosticada e tratada, essa chance de cura vai ficando menor. Por isso, é preciso que nós, mulheres, conheçamos nosso corpo, nossas mamas, estejamos atentas a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e que possamos procurar um profissional médico imediatamente caso identifiquemos alguma suspeita. Além disso, devemos realizar os exames de diagnóstico precoce rotineiramente, principalmente a mamografia, periodicamente quando pertinente.
Estratégias de controle do câncer de mama vêm sendo implementadas no Brasil desde meados do século passado, né, por meio de ações isoladas. Em períodos recentes, por ações inseridas no contexto de programas de controle do câncer. Esses programas correspondem a um conjunto de ações sistemáticas e integradas com o objetivo de reduzir a incidência, a mortalidade e a morbidade do câncer em uma dada população. Em geral, pessoal, os programas eles contemplam a prevenção primária, que é onde atuamos, favorecendo a redução ou eliminação dos fatores de risco, detecção precoce, identificação precoce do câncer ou de lesões precursoras, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, que fazem parte da atenção primária também. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença, né? Então, como todos sabemos, a mama é um órgão glandular formado por estrutura epitelial complexa, tem importantes influências hormonais no decorrer da vida e, consequentemente, grande variação morfológica. Então, aqui eu tenho uma fotinha que eu coloquei para vocês, colocando anatomicamente a mama, né? E o que seria o câncer de mama? O câncer de mama ele pode ser definido como uma proliferação maligna das células epiteliais que margeiam os ductos ou lóbulos mamários. A proliferação incontrolável de células anormais surge em função de alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores ambientais ou fisiológicos. Nesse slide, a gente pode verificar que as alterações podem provocar mudanças no crescimento celular ou na morte celular programada, levando ao surgimento do tumor. Algumas mutações possuem a capacidade de fazer com que uma célula apenas se divida, mas não tem a capacidade de invadir outros tecidos. Esses são chamados de tumores benignos ou não cancerosos. Então, pessoal, para que uma célula seja considerada cancerígena, é necessário que ocorram mutações no material genético de uma ou mais células e essas adquiram a capacidade não só de dividir, mas também de evitar a morte celular. Este seria o ciclo normal de vida de qualquer célula do organismo. Contudo, quando elas invadem os tecidos adjacentes, a doença se instala. Então, em relação ao diagnóstico e o rastreio, o que nós devemos saber, né? Em relação à anamnese, todo paciente em consultório, a gente deve ter a capacidade de realizar uma boa anamnese. Além de incluir os aspectos gerais de qualquer história clínica, devemos nos ater aos fatores de risco de importância, né, como o sexo, é mais comum em mulheres, porém o sexo masculino ele pode ser afetado em 1% também. A idade, existem controvérsias na literatura em relação à idade sobre o pico de incidência de acometimento. Pode surgir em qualquer idade, porém, consideramos a idade acima de 40 anos perante a grande maioria da literatura. Antecedente pessoal de câncer de mama, mulheres com história prévia de câncer de mama, certo? História familiar, parentes de primeiro grau, mãe, irmã, filha, acometida por doenças, pela doença, aumentam o risco 2 vezes a mais para o desenvolvimento do câncer. Mulheres com parentesco de segundo e terceiro grau, esse risco diminui para pouco mais de 1%, certo? Antecedentes pessoal de outros tipos de câncer ou que realizaram radioterapia para linfoma Hodgkin, é a história de outros tipos de tumor, principalmente de endométrio, ovário, cólon, e a história de radioterapia mediastinal para linfoma de Hodgkin. Ele favorece ao aumento a probabilidade do aparecimento do câncer de mama. Lesões histológicas indicadoras de risco, que são considerados fatores de risco às doenças benignas, com padrão proliferativo, hiperplasia ductal lobular, principalmente se tiverem atipia. História menstrual, então menarca precoce, menopausa tardia. Estudos revelam que quanto mais precoce a menarca da mulher, abaixo dos 11 anos, e mais tardia a menopausa, acima de 55, maior o risco de desenvolverem câncer de mama. História obstétrica, que é a nuliparidade e primiparidade idosa. Estudos revelam também que a incidência de câncer de mama em mulheres nulíparas e nas primíparas idosas
acima de 30 a 35 anos favorecem o risco aumentado para o desenvolvimento do câncer de mama. O uso de anticoncepcional, em geral, o uso de anticoncepcional ele não oferece um risco de câncer de mama, exceto nas mulheres que possuem predisposição genética, ou seja, que possuem mutação no gene BRCA. Terapia de reposição hormonal. Estudos recentes concluíram que a associação de estrogênio conjugado e progesterona na terapêutica da síndrome do climatério aumentaram o risco para o câncer de mama. A maioria desses estudos concluiu que este risco é aumentado quando o uso dessa terapia é acima de 10 anos. Fatores nutricionais que levam à obesidade, como dietas ricas em gorduras, facilitam o surgimento do câncer de mama. Estudos recentes também evidenciaram que as mulheres obesas e em pós-menopausa tiveram um acometimento maior da doença. O alcoolismo. Estudos revelam que o uso crônico do álcool leva a uma propensão na mulher a desenvolver o câncer de mama. O tabagismo em si, vou fazer um adendo aqui, os estudos revelam ser um fator positivo. Porém, quando este associado ao alcoolismo se torna um fator de risco maléfico para o surgimento do câncer de mama. A irradiação excessiva são aquelas pessoas que têm exposição excessiva à radiação ionizante, principalmente mulheres com idade inferior a 40 anos, que podem favorecer o surgimento de câncer de mama. Exposição a agentes químicos como DDT, que é um agente químico que, quando em exposição excessiva, favorece ao surgimento de câncer de mama, favorece na desregulação da produção hormonal do organismo da mulher. Fatores geográficos, por incrível que pareça, maior sua incidência em países desenvolvidos e industrializados, devido ao estilo de vida e de hábitos alimentares errôneos. Sedentarismo. A atividade física é considerado fator protetor, portanto, mulheres sedentárias têm um risco maior para o desenvolvimento da obesidade, consequentemente, se tiver associados a alguns outros fatores, do câncer de mama. E a genética? Então, mutações genéticas envolvidas no gene BRCA, responsável por 40% dos casos de câncer com envolvimento genético, e o BRCA2. Sua mutação aumenta o risco de doença, principalmente quando no período de pós-menopausa. Na nossa literatura, ao final, temos referências para que quem quiser se aprofundar mais neste tema vai estar disponível. Em relação ao quadro clínico, certo? Quadro clínico sugestivo para o câncer de mama, tá? Então, aqui nós estamos falando das lesões malignas da mama, né? Então, o quadro clínico daquela paciente que chega com uma suspeita de câncer de mama, como que é? Clássico, se designa como tumor endurecido ou de aspecto pétreo, indolor, crescimento insidioso, de forma variável, contornos irregulares, limites imprecisos e fixos, aderidos a planos profundos, ou pouco móvel. Porém, pode ser encontrados de outras formas, quanto à simetria ou edema linfático na pele. Casos avançados apresentam ulcerações da pele ou da papila e tumores esofíticos. A descarga papilar, quando associada, é geralmente uniductal, espontânea, intermitente e normalmente é do tipo água de rocha ou sera sanguinolenta. Em relação ao exame clínico, então, exame clínico de mama, ECM. Para investigação diagnóstica, é o procedimento realizado para avaliar sinais e sintomas referidos pela paciente, a fim de realizar o diagnóstico diferencial entre alterações suspeitas de câncer ou aquelas relacionadas a condições benignas. É um método de rastreio, tá, pessoal? E ele deve incluir inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação das mamas e das cadeias ganglionares axilares e supraclaviculares. Vamos falar sucintamente de cada uma, tá? Então, assim, a inspeção estática, ela tem como objetivo de identificar visualmente os sinais sugestivos de câncer, tais como alterações no contorno da mama, ulcerações cutâneas ou do complexo areolo-papilar. É importante que nós, médicos, façamos a comparação das mamas, observando possíveis assimetrias, diferenciação na cor da pele, textura, padrão de circulação venosa. Nessa etapa, a mulher pode se manter sentada, com os braços pendentes ao lado do corpo ou os braços levantados sobre a cabeça.
Na inspeção dinâmica, a gente deve solicitar que a mulher eleve e abaixe os braços lentamente e realize contração da musculatura do peitoral, comprimindo as palmas das mãos uma contra a outra à frente do tórax, ou comprimindo o quadril com as mãos colocadas uma de cada lado. Tudo isso a gente vai ver na prática, tá? Já a palpação da mama consiste em examinarmos todas as áreas do tecido mamário e linfonodos. Para palpar as cadeias ganglionares axilares, a paciente ela deve estar de preferência sentada. O braço homolateral relaxado e o antebraço repousando sobre o antebraço homolateral do examinador. Na palpação das cadeias ganglionares axilares e supraclaviculares, devemos realizar com a paciente sentada, mantendo a cabeça semifletida e com leve inclinação lateral. Gostaria de fazer um adendo aqui em relação à observação à palpação da mama, tá? Que é muito importante. Ela é feita com o paciente decúbito dorsal, com a mão correspondente à mama a ser examinada colocada sobre a cabeça. Cada área de tecido deve ser examinado aplicando-se 3 níveis de pressão em sequência, leve, média e profunda. Devemos realizar movimentos circulares com as polpas digitais, o segundo, terceiro e quarto dedo da mão, como se estivesse contornando as extremidades de uma moedinha. Então, a região da areola e da papila, que seria do mamilo, né? Ela deve ser palpada e não comprimida. No caso da mulher, das mulheres que já são mastectomizadas, devemos palpar a parede do tórax, a pele e a cicatriz cirúrgica. Durante a palpação, a gente deve observar ainda possíveis alterações na temperatura da pele e a existência de nódulos. A descrição de nódulos deve incluir informações quanto ao seu tamanho, consistência, contorno, superfície, mobilidade e localização. Tudo deve ser anotado em prontuário. A pesquisa de descarga papilar ela deve ser feita aplicando-se compressão unidigital suave sobre a região areolar, em sentido radial, contornando a papila. A saída da secreção pode ser provocada pela compressão digital de um nódulo ou área de espessamento, que pode estar localizado em qualquer região da mama. A descrição da descarga é informar se é uni ou bilateral, uni ou multiductal, espontânea ou provocada pela compressão de algum ponto específico. A coloração e relação com alguns nódulos ou espessamento palpável. O autoexame também é tido como método de rastreio, tá? É aquele exame realizado pela própria paciente, só é capaz de identificar o nódulo em fase clínica quando ele está acima de 1 centímetro. É prático, sem custo, empregado como método de rastreio de massa e deve ser realizado rotineiramente em mulheres após 25 anos. Então, devemos sempre ensinar a nível ambulatorial essas pacientes como realizar o autoexame em casa, certo? Aqui tem uma fotinha da Fibrasco, para vocês terem a noção e entendimento depois para poder explicar para os pacientes, tá? Em relação ao ultrassom, é tido como método de rastreio? Não existem ainda ensaios clínicos que comprovam essa eficácia do ultrassom como uma modalidade de rastreamento para o câncer de mama. No grupo de alto risco, pode ser utilizado em conjunto com a mamografia, com o intuito de melhorar o desempenho de rastreamento. É um método de baixo custo, simples, apresenta boa diferenciação entre nódulos sólidos e cístico, apresenta adequada eficiência de imagem em mamas densas de pacientes jovens, né? Garante boa acurácia na identificação de lesões vegetantes intracísticas, permite a localização de pequenos tumores para retirada cirúrgica ou para punções e possibilita a avaliação do resultado da quimioterapia primária. As desvantagens são pela incapacidade de detecção de microcalcificações e a baixa resolução em mamas lipossubstituídas. Então, aqui a gente está falando sobre a indicação, né, do ultrassom de mamas. Então, ele serve para quê? Para diagnóstico diferencial entre lesões sólidas e císticas, como já foi dito, alterações no exame físico, lesão palpável, no caso de mamografia negativa ou inconclusiva, na jovem com lesão palpável, em exames clínicos durante o ciclo gravídico puerperal alterados,
na doença inflamatória e abscessos, no diagnóstico de coleções, no direcionamento de procedimentos diagnósticos invasivos, como biópsias percutâneas e agulhamento pré-cirúrgico. E quando que a gente deve utilizar a complementação do rastreio mamográfico com a ultrassonografia de mamas? Então, gente, se torna obrigatório, tá? Quando há lesão palpável, sem expressão na mamografia, nos nódulos regulares ou lobulares que possam apresentar cisto e nas lesões com assimetria difusa, área densa e que podem representar lesões sólidas, cisto ou parênquima mamário. Nas mulheres com mama densa, assintomáticas, a complementação não é obrigatória. Porém, se fizerem parte do grupo de risco, a gente lança a necessidade de ter que realizar. Achados nos ultrassons de mama que indicam uma malignidade. O que a gente pode ter de achado no ultrassom que pode indicar essa malignidade? Então, são aqueles nódulos com margens irregulares, apresentando hipoecogenicidade e textura heterogênea, diâmetro antero-posterior maior do que o diâmetro látero-lateral e presença de sombra acústica posterior, contornos microlobulares. É uma coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, a classificação que gradua os achados ultrassonográficos é a mesma que classifica a mamografia, que são os BIRADs. A classificação ultrassonográfica é importante para ajustar a classificação do BIRADS mamográfico, ok? Mamografia. Então, principal método de rastreamento para o câncer de mama, certo? É o método propedêutico mais importante no diagnóstico das lesões subclínicas. É um modificador direto do prognóstico da doença, pois reduz em 30% a taxa de mortalidade por câncer de mama. A mamografia de alta resolução, gente, ela auxilia na identificação de lesões pequenas, auxilia na caracterização dos achados clínicos e evidencia outros focos do tumor. Então, é um método de alta sensibilidade, pode ter sua resolução prejudicada devido, por exemplo, ao erro de posicionamento da paciente, mamas densas, tamanho de lesões mamárias e outras situações, né? É um exame que compreende pelo menos duas incidências, a médio-lateral oblíqua e a crânio-caudal, devendo-se sempre realizar a avaliação comparativa das mamas bilateralmente, tá? Em relação às indicações clínicas para a realização do exame mamográfico, a gente pode dizer que existem controvérsias em relação a essa indicação. Eu coloquei aqui algumas para vocês, porém a gente deve levar em consideração a nível de atenção básica as considerações do Ministério da Saúde. Tá? Lembrando que algumas associações utilizam dessas outras demais indicações que eu coloquei também para vocês abaixo, tá? Então, a principal essa é a primeira, certo? A população-alvo e a periodicidade do exame. Então, mulheres abaixo de 40 anos, sem risco, exame clínico de mama anual mais ultrassom quando necessário. Mulheres com 35 anos, com risco elevado, exame clínico de mama anual e mamografia anual. Mulheres de 40 a 49 anos, exame clínico de mama anual, se alterado, mamografia. Mulheres de 50 a 69 anos, exame clínico de mama anual, mais a mamografia a cada 2 anos, certo? Aqui eu coloquei para vocês outras referências, tá? Então, tem a do INCA, tem da Sociedade Americana de Câncer e, posteriormente, da Sociedade Brasileira de Mastologia. Essa aqui também seria interessante vocês saberem um pouquinho, certo? Ok. Então, assim, com o objetivo da gente uniformizar a linguagem do relatório mamográfico, padronizar a conduta para os achados da mamografia, né? Observados nos exames, o Colégio Americano de Radiologia, em conjunto com outros comitês, desenvolveu em 1992 um manual, denominado BIRADS, ou BIRADS, né? Este foi adotado no Brasil a partir de 1998, após uma reunião conjunta do Colégio Brasileiro de Radiologia, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade Brasileira de Mastologia. Instituiu-se a seguinte estrutura para a interpretação do laudo do exame. Isso aqui, gente, vocês não são obrigados a decorarem, mas vocês devem ter entendimento para poder interpretar um exame, certo? E o que a gente interpreta nesse exame, tá? Vou falar e depois vocês deem uma avaliada mais profunda nas literaturas, certo? Indicação para o exame, por que aquele exame está sendo indicado, né?
a descrição concisa da composição mamária, padrão mamográfico, descrição dos achados mamográficos, comparação com os exames anteriores e a conclusão. Essa parte aqui é bem importante, tá? Ela é expressa em categorias. Então, essa aqui é a parte mais importante em relação à interpretação da mamografia que vocês devem ter em mente. Tá? Então, aqui a gente tem subdividido categoria 0 até a categoria 6. Tá? Então, categoria 0 são aqueles achados inconclusíveis, né, na mamografia, quando necessitam de incidências mamográficas complementares, como compreensão localizada, ou magnificação, ou a ultrassonografia para avaliação de um achado mamográfico. Então, qual que é a conduta que a gente tem que ter? Quando necessário, deve-se complementar com outros métodos de imagem, ultrassom, ressonância, né? Ou comparação com exames anteriores. Na categoria 1, nós temos a mamografia negativa para malignidade, que às vezes é normal. Então, os achados, sem sinais de malignidade também. A conduta, repetir o exame de acordo com a faixa etária ou prosseguir a investigação caso o exame clínico da mama esteja alterado. O acompanhamento deve ser a cada 2 anos ou anual, quando a mulher é a partir de 40 anos, e anual a partir de 50 anos. Na categoria 2, são achados mamográficos benignos. O que a gente pode ter, né? Então, achados com calcificações vasculares, cutâneas, com centro lucente, fibroadenoma calcificado, cisto oleoso, calcificações de doenças secretórias, calcificações redondas acima de 1 milímetro, linfonodo intramamário, características de algo benigno, né? Então, a conduta não merece investigação, a gente deve repetir o exame de acordo com a faixa etária. Na categoria 3, são achados mamográficos provavelmente benignos, tá? Então, VPP de menos de 2%. O que significa isso? O risco de malignidade com menos de 2%, certo? Então, os achados que a gente tem são nódulos de densidade baixa, contorno regular, limite definido e dimensões não muito grandes, calcificações monomórficas ou pontiformes, né? Isodência sem configurar agrupamento de características de malignidade, ou seja, provavelmente benignos. Conduta. A frequência de câncer é pequena, porém preconiza-se o controle mamográfico semestral por 3 anos para confirmar a estabilidade da lesão e, por conseguinte, o caráter benigno. Então, a categoria 4 são já os achados mamográficos suspeitos. Então, tem um VPP aqui de 30%, significa que o risco de malignidade daqueles achados, eles podem estar em torno de 30%, né? Então, tem as subdivisões. 4A é uma suspeição leve, 4B suspeição intermediária, 4C suspeição alta. São nódulos bocelados ou irregulares e limite poucos definidos, tá? Microcalcificações com pleomorfismo, incipiente, densidade assimétrica e algumas lesões especuladas. Os achados, né, que a gente que pode ter conduta, é a avaliação histopatológica da lesão, tá? Aqui tá errado. No 5, categoria 5, achados mamográficos muito suspeitos de malignidade, que é o VPP acima de 95%, ou seja, significa que o risco de malignidade está em torno de 95% quando estiver nessa categoria. Então, os achados que a gente tem são altamente sugestivos de malignidade, nódulo denso, espiculado, prestem atenção nisso, microcalcificações pleomórficas agrupadas, microcalcificações de permeio, seguindo o traje ductal, ramificadas e tipo letra chinesa. Conduta, avaliação histopatológica da lesão. Categoria 6 são lesões com biópsias prévias de malignidade, antes do tratamento definitivo. Os achados, lesões já biopsiada e com diagnóstico de malignidade, mas não retirada ou tratada. Então, a conduta terapêutica específica em local de tratamento para câncer. Então, a gente vai encaminhar aquele paciente para o local específico, certo? E, na interpretação, o 6º parágrafo que a gente tem que levar em consideração é a recomendação da conduta padronizada para cada categoria que aquele laboratório está relatando para nós, certo? Tá. A mamografia de rastreio, pessoal, ela é solicitada para mulheres da população alvo, sem sinais ou sintomas de câncer de mama também, tá?
Já a mamografia de diagnóstico é o exame solicitado para pessoas de qualquer idade com sinais e sintomas de câncer de mama, como nódulo, espessamento, descarga papilar, retração de mamilos. Então, tem a diferença da mamografia de rastreio e do diagnóstico, certo? Em relação à ressonância magnética, tá? Aqui eu vou falar dos outros exames. Ressonância magnética, as indicações mais comuns são para o estudo da mama contralateral de pacientes com diagnóstico de câncer. Na avaliação de focos secundários do tumor da mama ipsilateral, em casos não conclusíveis nos métodos tradicionais, em casos de carcinoma oculto, para planejamento terapêutico, tudo isso é indicação, tá? Para avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante, em casos de suspeitas de recidiva, para avaliação de complicações de implantes, para elucidação de focos de metástase. É um exame não invasivo, porém de custo elevado, de alta sensibilidade para tumores invasores maiores que 2 milímetros. Não detecta microcalcificações ou tumores intraductal, ou invasores menores que 2 milímetros, e tem sido utilizada em conjunto com a mamografia como modalidade de rastreio em pacientes de alto risco, certo? Então, aqui tem uma fotinha de como é mais ou menos o exame. É bem desconfortável, porém necessário, né? O PAF é aquele exame que diferencia lesões císticas das lesões sólidas. É o primeiro passo para a investigação de nódulos mamários. É de baixo custo, com especificidade e sensibilidade de 90%. Geralmente são realizados guiados por ultrassom e não fornecem diagnóstico, sim fornecem material para avaliação da citopatologia. Então, as vantagens do PAF é a rapidez, simplicidade, baixo custo, segurança, boa acurácia, é indolor, porque muitas vezes a anestesia é local. E a desvantagem do PAF, não faz diagnóstico entre carcinoma in situ e invasor. O material não pode ser enviado para imunistoquímica. Diante de um nódulo suspeito, a citologia só possui valor se positiva. Se negativa, não exclui a possibilidade de câncer. Aí é necessária a propedêutica através da biópsia, que é o que a gente vai falar no slide seguinte. Biópsia. A biópsia cirúrgica, ela pode ser incisional, quando a retirada de parte da lesão, e excisional, quando ocorre retirada total da lesão. No caso das lesões não palpáveis, a biópsia ela deve ser orientada por marcação pré-cirúrgica, que é a MPC, com a finalidade de marcar a lesão, proporcionando a retirada econômica do tecido mamário, importante parâmetro a ser considerado, principalmente se a lesão for de natureza benigna. Aí temos a cintilografia, a tomografia e o raio-x, né? Então, a cintilografia a gente utiliza isso para rastreio e diagnóstico de metástase e distância, sobretudo implantes ósseos. E a tomografia computadorizada, ela não tem um valor no estudo do tecido mamário, auxilia no rastreio e diagnóstico de metástase, e o raio-x simples utiliza no rastreio e no diagnóstico de lesões ósseas pulmonares produzidas pelos tumores mamários. Vamos falar agora, pessoal, dos tipos de câncer de mama, certo? Em relação à classificação histológica do câncer de mama, tá? Aqui eu vou falar para vocês mais especificamente dos principais, certo? Os demais que ocorrem em menor proporção vão estar na literatura de referência para vocês estarem dando uma olhadinha, certo? Então, nós temos o carcinoma in situ, que ele é subdividido em ductal in situ e lobular in situ, certo? É uma doença local, restrita a epitélio, não ocorrendo infiltração do estroma, ou seja, tem uma proliferação de células presumivelmente maligna, que permanecem no seu sítio de origem. Estão confinadas por uma membrana basal, né? Então, o ductal in situ, ele é considerado, a lesão dele é considerada precursora do câncer de mama, na maioria com prognóstico favorável. É uma lesão neoplásica intraductal, caracterizada pelo aumento de proliferação do epitélio ductal, com atipia leve ou marcante, com tendência inerente, mas não obrigatória, de progressão para carcinoma invasor. A grande maioria dessas lesões proliferativas intraductais, principalmente aquelas que são detectadas por mamografia, não apresentam qualquer tipo de alteração macroscópica. O tipo celular característico é a célula grande, poligonal, coesa, com tendência aos arranjos ductal e ou papilífero, e graus variáveis de atipia nuclear.
Existem subtipos histológicos no interior desses ductos e esses podem ser encontrados em associação com outros. Vocês também podem estar verificando esses subtipos histológicos na literatura deixada. E o lobular in situ. Neste tipo, a lesão ela não apresenta como palpável. Normalmente, não há expressão mamográfica e não é visível macroscopicamente ao exame histopatológico. É detectado mais frequentemente na pré-menopausa, sugerindo influência hormonal no desenvolvimento ou manutenção dessa lesão. O padrão histológico desse tipo de câncer é o de hiperplasia lobular atípica, com presença de células epiteliais pequenas, não coesas, dispostas no interior dos ácidos e, por sua vez, com extensão para ductos terminais e intermediários. Representa um indicador biológico de aumento de risco para o desenvolvimento de um tumor invasivo e deve ser tratado com biópsia excisional e acompanhamento restrito. Alguns autores, pessoal, o consideram como lesão precursora do câncer de mama, outros não, a gente tem essa divergência da literatura também. Nesse próximo slide, a gente vai falar sobre os carcinomas invasivos, tá? Também chamados de infiltrantes. Então, na literatura, a gente vê mais como invasivo. Então, nós temos o carcinoma ductal invasivo e o carcinoma lobular invasivo, certo? O ductal invasivo, o infiltrante, ele é o tipo de câncer de mama mais comum, corresponde a 70 a 80% das lesões invasivas diagnosticadas após biópsia. Geralmente tem consistência firme, são densos, devido à grande proliferação de fibroblastos e elastose no estroma. Histologicamente, as células neoplásicas se dispõem em arranjo tubular, cordonal, blocos trabeculares ou infiltrativo sincicial. Não existe um padrão específico e tem um bom prognóstico quando isolado, porém, mau prognóstico quando em casos de metástase. O carcinoma lobular infiltrante ou invasivo, ele é pouco frequente, porém corresponde ainda assim a 5 a 10% dos casos. O aumento do número de casos deste tipo histológico tem sido observado nos últimos 20 anos em mulheres com mais de 50 anos de idade. E este fato ele talvez pode ser atribuído ao uso de reposição hormonal. Na maioria das vezes, pessoal, a mulher apresenta nódulo palpável, porém alguns tumores são de diagnóstico difícil, devido ao padrão de crescimento difuso do infiltrado celular, sem distorção da arquitetura mamária e sem formar nódulos dominantes bem definidos, tá? Nesse próximo slide, estou citando para vocês aqui os outros subtipos de câncer invasivo, tá bom? Vocês podem estar verificando a característica de cada um na literatura de referência e eles são menos comuns, tá? Bom, vamos falar agora sobre uma parte importante que é o tratamento, viu? O estadiamento. O estadiamento ele é utilizado como uma estratégia para definir o prognóstico e orientar a conduta terapêutica, ou seja, o que é melhor de tratamento a ser instituído para aquela paciente, tá? Então, a classificação que a gente emprega é a TNM, que ela foi estipulada pelo Comitê Americano Articular de Câncer, né? Que é a American Joint Committee on Cancer, em 2010 e até hoje a gente usa ela. Isso aqui, pessoal, vocês não precisam decorar, porém, vocês devem ter entendimento sobre justamente por que dessa classificação é que iremos instituir, como eu já disse, né, a melhor conduta terapêutica para aquele paciente e o seu prognóstico, tá? Então, isso aqui vocês não têm que decorar, mas vocês têm que saber, certo? Então, o que a gente avalia, tá? Nesse estadiamento? Tumor primário, né, que seria o T. Linfonodos regionais, o acometimento de linfonodos, que seria o N. E as metástases à distância, que seria representado pelo N. Vocês não devem decorar, tá? Mas saber é importante. O estádio clínico, certo? O estadiamento clínico, ele é importante para a interpretação do que já foi dito tudo lá atrás, certo? Então, isso daqui vai dar a característica daquele tumor, certo? Daquele nódulo, tá?
Aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Então, nos últimos anos, podemos verificar importantes avanços na abordagem do câncer de mama, graças ao desenvolvimento tecnológico nas áreas de diagnóstico e biologia molecular, que levaram à reformulação das técnicas cirúrgicas e à utilização de drogas mais eficazes no tratamento sistêmico, né? A doença ela deve ser tratada dentro de um contexto multidisciplinar. E a gente tem que ter em mente que o tratamento ele deve ser individualizado para cada paciente e direcionado não apenas pela extensão da doença, tá? Mas por suas características biológicas e, lógico, as condições da paciente, levando em consideração a idade, estado menopausal, comorbidades e preferências. Durante muitos anos, o tratamento cirúrgico do câncer da mama ele teve como uma única opção a retirada total da mama, obrigatória em todas as técnicas utilizadas. E a partir de 1954, vários estudos foram publicados propondo novas técnicas para a melhor conservação das mamas. Então aqui vou citar algumas delas, tá? Então, em relação à técnica de cirurgias conservadoras. O que é isso? O principal objetivo dela. O tratamento conservador ele consiste na retirada do segmento ou setor mamário, onde se localiza o tumor com margens de tecido mamário, microscopicamente sadio, associado à radioterapia complementar, pós ou pré-operatória, obrigatória em qualquer tipo de cirurgia conservadora. O objetivo principal, então, é eliminar lesões microscópicas, eventualmente não extirpadas pela cirurgia, e reduzir o risco de recidiva local. Para a indicação dessa modalidade terapêutica, deve-se levar em conta a possibilidade de controle da doença, com bom resultado estético, devendo ser indicados em tumores pequenos, palpáveis ou não, sem evidência de multicentricidade e sem metástases à distância. Do ponto de vista oncológico, está contraindicado no câncer de mama masculino e nos tumores extensos ou multicêntricos. Esteticamente, deve ser evitada quando a relação entre o tamanho do tumor e o tamanho da mama não permite uma ressecção adequada sem causar grandes deformidades. Em relação às cirurgias radicais, é indicado em casos de tumores malignos infiltrados, que ocupam mais de 20% do volume da mama, ou em casos de tumores localmente avançados. O tratamento sistêmico será determinado de acordo com o risco de recorrência, ou seja, idade da paciente, comprometimento linfonodal, tamanho tumoral e grau de diferenciação, e as características do tumor. Na doença localmente avançada, o tratamento ele deve ser inicialmente sistêmico, e o tratamento cirúrgico estará indicado após resposta adequada com redução do tumor. Havendo metástase à distância, o tratamento cirúrgico tem indicações restritas, sendo o tratamento sistêmico a principal opção. Nesse caso, é fundamental que a decisão terapêutica busque o equilíbrio entre a resposta tumoral e o possível prolongamento da sobrevida, levando-se em consideração os potenciais efeitos colaterais decorrentes do tratamento. Entre as possíveis complicações do tratamento, o edema linfático de membro superior, o linfedema, ele pode ocorrer após o esvaziamento axilar e configura-se como condição crônica e incapacitante, o que resulta em alterações físicas, psicológicas e sociais. A prevenção é possível por meio de cuidados a serem adotados durante as atividades de vida diária. O sintoma inicial é a sensação de peso no braço e o tratamento preconizado é a terapia física complexa, que compreende, dependendo da fase do linfedema, os cuidados com a pele, a drenagem linfática manual e a bandagem compressiva e os exercícios ativos. Então, nós temos aqui uma mastectomia simples, que corresponde a exéresis apenas da mama, com extensão variável da pele, que recobre, incluindo sempre o complexo areolo-papilar. As indicações: tumores multicêntricos ou intraductais e se há in situ extenso. Mastectomia radical. Ela é indicada para tumores infiltrantes, nos quais o volume ou a multicentricidade não permitam a cirurgia conservadora. Temos várias técnicas as quais não irei abordar ou me aprofundar nesta aula. E nós temos o esvaziamento axilar. A cadeia axilar é a mais acometida. A abordagem dessa região está indicada sempre que o tumor primário for infiltrante,
independente do seu volume ou da cirurgia realizada para retirá-lo. A abordagem axilar pode ser realizada pela técnica de linfonodo sentinela ou pelo esvaziamento axilar clássico. A radioterapia, ela tem como principal indicação o controle locorregional da doença. Em alguns poucos casos é realizada no período pré-operatório para auxiliar na diminuição do volume do tumor. Seu uso é mais comum no pós-operatório, ou seja, é considerada uma radioterapia adjuvante. E a indicação da radioterapia adjuvante é após cirurgias conservadoras da mama, no caso de tumor a mais de 4 centímetros, em literaturas a gente vê até 5 centímetros, né, conforme essa diferença, e na presença de 4 ou mais linfonodos axilares acometidos. A quimioterapia, ela auxilia no tratamento locorregional, controla e trata surgimento de metástases à distância. Indicada geralmente para pacientes com tumor infiltrantes, linfonodos positivos ou quando o tumor é grande. Pode ser administrada de 3 formas: quimioterapia neoadjuvante ou pré-operatória, quimioterapia adjuvante ou quimioterapia para tratamento de metástases à distância. E por último, nós temos a hormonioterapia. Ela consiste na utilização de substâncias que inibem ou diminuem a atividade dos hormônios endógenos, estrogênio e progesterona, sobre a mama. Pode ser ablativa ou cirúrgica ou medicamentosa e não deve ser administrada juntamente com a quimioterapia. E os medicamentos mais utilizados são tamoxifeno, inibidores da aromatase e análogos de GNRH. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou à disposição pelo e-mail deixado no início da aula. Caso tenha alguma dúvida sobre o tema ou alguma sugestão, estarei disponível para atendê-los. Fico imensamente grata pela oportunidade e espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. Boa discussão com os preceptores, bom estudo de caso, seguem abaixo as referências bibliográficas e até a